Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar, se for de Deus, vai dar certo. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Lá em Atos, no capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, eles começam no 12, mas daí depois eu vou pular e depois eu vou lá para o 33, então eu vou falando para vocês mais ou menos onde está, tá bom? Bom, começamos no 12 então dizendo o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu o portão da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo todo a respeito da nova vida. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Bom, aqui então era o seguinte: os apóstolos estavam fazendo um milagre atrás do outro, eles estavam pregando para todo mundo e por causa disso eles estavam ficando muito famosos, né, e muito queridos também na cidade. E esses saduceus, né, e ainda mais o Gamaliel, que era um fariseu, eles eram super importantes, né, eles eram lá a nata, a elite, né, da religiosidade da época. E eles começaram a ficar morrendo de inveja, né? E até preocupados também com a posição deles, que ia dar uma caída, né? Caso as pessoas continuassem seguindo os apóstolos como elas estavam seguindo, né? E respeitando tanto. Então, eles mandaram prender, né, os apóstolos, e naquela noite foi um anjo, abriu a porta da cadeia, falou para eles saírem de lá e voltarem a pregar. E quando os guardas então foram ver o que tinha acontecido, eles ficaram muito surpresos porque eles não viram ninguém abrindo, mas não tinha ninguém lá dentro, né? Então eles voltaram a pregar, né? Os apóstolos voltaram a pregar e esses saduceus, né? Esse conselho, né, dos saduceus e mais fariseus e tudo, eles ficaram com muita raiva, então resolveram matar, né, os apóstolos. Daí então levanta Gamaliel, que era importantíssimo, respeitadíssimo, né, por todos eles, era meio que o chefe deles, e falou: olha gente, imagina, não se preocupem com esses caras, ó, apareceu um cara aí que chamava Teudas, apareceu um outro que chamava Judas, esses caras juntaram aí uma turma, depois eles foram mortos, então assim, não se preocupem, porque se isso não for de Deus, não vai dar nada. Agora, se for de Deus, vocês não vão ter nada o que fazer, não vai dar para vocês fazerem absolutamente nada. E é lindo de ver, né? Porque você vê que eles estavam contra, né, os apóstolos, mas por terem muito conhecimento da palavra de Deus, eles eram assim realmente respeitadíssimos porque eles conheciam muito a palavra, né? Eles sabiam o que acontecia quando uma coisa era de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, né? Apesar de eles estarem redondamente enganados, quer dizer, o Messias que eles tanto estavam esperando, era justamente quem eles estavam perseguindo.
Eles estavam perseguindo os seguidores, né, os pregadores de Jesus, que era o Messias que eles tanto queriam que chegasse. E aqui está um ótimo exemplo do que acontece quando as coisas são de Deus. E é bom a gente refletir bastante sobre isso, né? Quando as coisas são de Deus, acontece exatamente o que aconteceu nesse caso. Eles estavam lá falando, ele estava, olha, gente, não se preocupa que não vai dar nada. Agora, se for de Deus, daí vai ficar uma coisa incontrolável, né? E tanto foi incontrolável que justamente o Messias, né, que é Jesus, foi o único na história de toda a humanidade que separou a história entre antes e depois dele. E daí, o que eu quero falar sobre isso é o seguinte: se quando as coisas são de Deus, elas fluem e dão certo, a gente logo conclui que a coisa mais importante que a gente precisa fazer na nossa vida é buscar a Deus e buscar saber qual é a vontade dele para as nossas vidas. O que ele quer que a gente faça? Qual é o plano? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Então, a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida é saber qual é esse plano e colocar esse plano em ação. Mas como que a gente faz isso, né? Como que você fica sabendo qual é esse plano? Bom, em primeiríssimo lugar, é você tendo muito contato com a palavra de Deus, é tendo muito contato com Deus, orando e pedindo para Ele te mostrar, né? Pedindo para Ele te mostrar qual é a vontade dele. Não saia fazendo as coisas sem antes perguntar para Deus se é da vontade dele. Porque tudo que dá bem errado na nossa vida, tudo que você fala, para que eu fui fazer isso? É porque você não perguntou para Deus o que você devia fazer. Às vezes acontece de as coisas não saírem como a gente tinha planejado, mesmo que a gente pergunte para Deus e que Ele mostre que aquele é o caminho. Então você planejou uma coisa, né? Você queria que tivesse dado de um jeito e deu de outro. Mas saiba que se você colocou Deus em primeiro lugar, se você buscou a Ele e se você estava lá fazendo o que Ele te pediu, que às vezes não é fácil, tá? Às vezes Deus mostra, fala, olha, vai por esse caminho, e é difícil pra caramba, a gente fica com preguiça, a gente não quer, a gente acha chato e a gente não vai pelo caminho. Mas se você buscou fazer o que era da vontade de Deus e o que aconteceu não foi o que você planejou, e às vezes você está até sofrendo com as consequências, saiba que muitas vezes aquela é a vontade de Deus para a tua vida. Às vezes você precisa passar por algumas coisas para poder crescer, né, para poder ter mais paciência às vezes, para poder ser uma pessoa mais madura espiritualmente, né? Nem sempre a gente vai fazer tudo o que é super gostoso, super agradável, porque às vezes a gente precisa de um crescimento e Deus tem que fazer algumas coisas na nossa vida para a gente poder crescer. Saiba também que muitas vezes você pode não ter certeza de qual é a vontade de Deus. Às vezes você não conseguiu entender direitinho, às vezes você está fazendo uma coisa e você não tem tanta certeza. Mas saiba que se você está colocando Deus em primeiro lugar, Ele vai estar lá com você. Ele vai estar orientando as coisas, Ele vai estar cuidando das coisas para você, você não precisa ficar super preocupado. Se você está colocando Ele em primeiro lugar, Ele é fiel. Então pode ficar tranquilo que se você colocou as coisas nas mãos de Deus, Ele vai estar agindo. O que eu altamente não te aconselho a fazer é sair fazendo as coisas e depois ficar orando, ai Senhor abençoa, ai Senhor abençoa. Às vezes você está fazendo um monte de besteira que não era da vontade de Deus e porque você estava morrendo de vontade, às vezes você não sentiu muito que era uma coisa de Deus, às vezes você está fazendo mesmo sem Ele querer e depois fica, ai Senhor abençoa as besteiras que eu estou fazendo, ai Senhor tenha misericórdia, não deixa acontecer o que provavelmente aconteceria porque eu quero fazer de qualquer maneira. Não faça isso. Isso tem uma chance enorme de não dar certo. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.